A favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Você sabe identificar uma notícia falsa? Acredita que as chamadas fake news podem influenciar o voto das pessoas? No centro do debate de hoje, o projeto de lei das fake news, que ficou conhecido como PL das fake news, mas o nome é mais ousado. Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ufa! Com cerca de 42 artigos, o projeto propõe medidas para combater a disseminação das notícias falsas e aumentar as chances de punição aos responsáveis. Além disso, prevê novas normas para o funcionamento dos serviços de busca, redes sociais e aplicativos de mensagens. Por conta dos pontos polêmicos, o projeto não é unanimidade. De um lado, setores do governo demonstram preocupação com a possibilidade de o projeto facilitar a remoção de conteúdo, uma espécie de censura. As empresas de tecnologia, por outro, criticam mecanismos que dificultam o uso de dados de usuários para publicidade digital, que são as principais fontes de renda. Organizações não governamentais são contra os trechos que estendem para as suas redes sociais a imunidade parlamentar de deputados, senadores e vereadores e os que prevêem a remuneração de veículos jornalísticos. Além das polêmicas, ainda existe a incerteza da sua aprovação ou se passa a valer para este ano ainda. Há 15 dias, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a urgência da matéria. A gente convidou dois nomes importantíssimos para essa discussão. O advogado André Xeres, advogado especialista em Direito Eleitoral e doutor em Direito do Estado pela USP. Falei Xeres, mas o seu sobrenome é Xeres, né? Bom dia, André. Bom dia, Nonato. Bom dia, professor Djalma. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Jangadeiro. É Xeres, Nonato. Ok. Tranquilo, nem todo mundo dá certo de primeira, não. Há muito tempo que eu sei que é, não sei por que falei agora. Doutor Djalma Pinto, ele é advogado especialista em direito político e eleitoral, uma das figuras muito benquistas por todos nós da imprensa. Seja bem-vindo, doutor Djalma. Bom dia, Nonato. Bom dia, doutor André. Bom dia, ouvinte. Uma alegria retornar ao seu programa. Obrigado. Você também, ouvinte, que acompanha o nosso debate pela 101,7, pelo YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro. Lembrando que você pode enviar perguntas, comentários pelo 981-543814. Eu já vou perguntando quem de vocês acha que as fake news influenciam ou não o resultado das eleições. Vamos começar aqui pelo professor Djalma Pinto. Qual é a sua opinião, doutor Djalma? Realmente, fake news é notícia falsa. Ela pode interferir no resultado da eleição. Por exemplo, em 1990, o governador Requião estava em desvantagem na corrida eleitoral para o governo do Paraná. Então, na propaganda eleitoral, ele trouxe um cenário em que um pistoleiro chamado Ferreirinha confessava que havia morto algumas pessoas que residiam na fazenda do seu adversário. O que aconteceu? Essa matéria foi veiculada no programa eleitoral, não houve condição de ser desmentida e ele, então, ganhou a eleição a partir dessa informação inverídica, dessa verdadeira fraude. Posteriormente, descobriu-se que esse Ferreirinha, ele tinha nascido 5 anos depois da ocorrência desse crime na fazenda do adversário do senador Requião. A Justiça do Paraná cassou o mandato do governador com base na Constituição, que manda punir com a cassação do mandato aquele que o obtém por meio de fraude. No entanto, a Justiça de Brasília, o TSE, nunca decidiu. E, enfim, essa fake news é histórica e ela é um marco no processo eleitoral brasileiro, provando realmente que a farsa deve ser recriminada com todo vigor pela legislação e pelo aplicador da lei. Doutor André Xeres, qual é a sua opinião? Essa pergunta, na realidade, já traz uma ideia preconcebida de que, naturalmente, a fake news tem uma importância no processo eleitoral, mas que, à medida em que nós refletimos aqui nesse debate,
me parece que primeiro precisa ser compreendido que a fake news, tanto com as notícias verdadeiras, tem sim capacidade de influenciar nas eleições. Na realidade, o problema das fake news, quando de fato conseguimos aprofundar esse juízo de veracidade para aferir o que é verdadeiro ou não, é que ela contamina a legitimidade da eleição. E por isso, como o professor Djalma advertiu, inclusive os mandatos auferidos com base nessas informações falsas são viciados, porque a vontade do eleitor se formou a partir de uma premissa falsa e a liberdade dele de escolher a sua preferência eleitoral foi maculada. Então, as fake news, na realidade, tanto quanto as notícias verdadeiras, têm a possibilidade de impactar nas eleições. O problema das fake news é que elas, a rigor, traduzem teorias da conspiração, notícias sensacionalistas que geram um apelo e um impacto muito grande na psicologia do eleitorado, que às vezes, mais do que as notícias verdadeiras, acabam tendo um reflexo mais deletério do processo eleitoral. A gente já teve... Pois não. Nonato, essa observação do professor André é brilhante. Uhum. Aí nós precisamos fazer uma reflexão, que eu acho que a comunidade brasileira, a comunidade política, não está atentando para essa grande preocupação, que é o quê? A pesquisa eleitoral divulgada na véspera da eleição errada. Você sabe que o eleitor é induzido pela pesquisa. Você, na véspera da eleição, divulga uma pesquisa colocando um candidato 15 pontos, 20 pontos na frente do segundo colocado. Esse candidato que está em segundo, ele já vai sendo descartado por grande parte dos eleitores indecisos. Nós temos um exemplo histórico no Ceará, na eleição de 2012. O candidato Moroni era apresentado como terceiro colocado com 17 pontos percentuais. O candidato Heitor Ferri tinha apenas 14 pontos percentuais. Estava em quarto lugar, como sem chance alguma. Abertas as urnas, o candidato Heitor Ferri tinha 20,97% e o candidato Moroni 13,75%. Muitos eleitores confessaram que deixaram de votar no candidato Heitor para não perder o voto. Uns porque não queriam votar em Roberto Cláudio, ou que não queriam eleger Roberto Cláudio, por isso votaram em Elmano. Outros que não queriam eleger Elmano, votaram em Roberto Cláudio, descartando a candidatura do candidato Heitor. Então, é preciso, urgentemente, que a Justiça Eleitoral e a comunidade política atente pelo impacto que a pesquisa provoca quando divulgada no dia e na véspera da eleição. Por quê? Porque não existe sequer possibilidade de ser contestado esse número, uma vez que a propaganda eleitoral se encerra 48 horas antes da eleição. E a pesquisa pode ser divulgada. A pesquisa, favorecendo um candidato, é um instrumento de publicidade sem igual no processo eleitoral. Sobretudo porque, quando ela é divulgada, a pessoa, a instituição que o faz, invoca o registro na Justiça Eleitoral. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Quando as urnas são abertas, o erro é constatado, uma vez que a margem de erro é flagrantemente ultrapassada, estando, portanto, a pesquisa errada a tipificar uma autêntica fake news, só que detectada após a apuração dos votos, quando o candidato nada mais pode fazer. Esse fenômeno de disseminação de fake news já preocupava entidades e sociedade civil no último pleito. Pesquisadores destacaram a relevância também, a influência nas eleições de 2018 nessa disseminação de notícias falsas. Os senhores acham que haveria possibilidade de se evitar naquela época, já em andamento da campanha, ou que é necessário realmente uma lei que regule e que se dê tempo para que partidos possam ter realmente condições de evitar algum erro grave? Nonato, se me permite começar essa reflexão, muito se relaciona às eleições de 2018, esse fenômeno das fake news. Mas até por experiência própria, já se tem notícia de casos, desde 2016 pelo menos, que no nosso Tribunal Regional Eleitoral se discutia muitas propagandas em internet, em que havia ofensas, mácula à reputação dos candidatos e notícias falsas, edições, truncagens, que a Justiça Eleitoral era instada a decidir a extensão da liberdade de expressão nesses casos.
como não tem o protagonismo de uma eleição presidencial como foi em 2018, isso não chegou a ter uma notoriedade que as ações ligadas à disputa presidencial chegaram no Tribunal Superior Eleitoral com o condão de se firmar teses que, inclusive, estão transpostas para o projeto de lei da fake news, que é tratar as redes sociais como um veículo de comunicação passível de ser instrumento de a prática de um abuso que levaria à cassação de um registro ou mandato. Então, houve uma ação contra o atual presidente da República, em que o TSE evoluiu na sua jurisprudência, porque até então se compreendiam os meios de comunicação apenas como aqueles tradicionais, jornais, televisão, mídia impressa, para que, dada essa nova realidade das campanhas eleitorais se produzirem, acima de tudo, em redes sociais, o uso indevido delas, inclusive através da veiculação de fake news, também poder ensejar essa sanção grave, que é a cassação do registro ou mandato. É muito difícil, acredito que o professor Djalma vai concordar comigo, imaginar que o Estado vai conseguir fazer uma censura, um controle de tudo que é publicado nesse âmbito das redes sociais, que por natureza vem a ser uma reconstrução dos canais de comunicação que procuram empoderar os indivíduos. E através disso, até numa perspectiva de fortalecimento democrático, democratizar o acesso e a reprodução de informações. As redes sociais não são nem boas ou má em si mesmas. Basta lembrar que em 2010, por exemplo, o fenômeno da Primavera Árabe foi uma mobilização de redes sociais a favor de movimentos democráticos contra o autoritarismo de países do Oriente Médio, da África, e que agora vem uma nova onda em que nos exige refletir como as redes sociais podem ou não também serem usadas como instrumentos de ataque à democracia. E na nova regulação que está em discussão, me parecem que existem institutos interessantes, como essa extensão do mandato dos agentes políticos às redes sociais, seja para efeito de imunidade, mas sobretudo para o tratamento dela como um ato administrativo absoluto, em que vai ser regido pela transparência, pela impessoalidade, de modo que, por exemplo, um agente político não pode bloquear um usuário que o critique nos comentários de uma determinada rede social. Então, ainda me parece que estamos aprendendo a conviver com essas redes sociais e os limites das informações falsas, e esse projeto de lei é um primeiro passo importantíssimo para que o Brasil comece a definir como conviver com isso, inclusive com os reflexos eleitorais que, como vemos percebendo, podem ser gravíssimos. Desde Trump ou nas nossas últimas eleições, as notícias falsas são sempre uma discussão que traz um palco em que, inclusive, mandatos políticos podem vir a ser cassados com base nisso, como aconteceu, por exemplo, com aquele deputado estadual do Paraná, que veiculou na sua rede social, inclusive suscitando a defesa da imunidade parlamentar, para colocar em dúvida a segurança da urna eletrônica no processo eleitoral de 2018. Nesse caso, o TSE, é bom lembrar, cassou o mandato desse deputado estadual. Deixa eu perguntar aqui ao professor, para que se nomine, como você falou, a interferência nas redes como uma espécie de censura, além do projeto que você citou que é necessário, o que se deve fazer para que tenhamos um controle, até que tenhamos uma legislação realmente que possa margear o conceito de uso ou abuso das redes sociais? Em primeiro lugar, nós temos que ter ou propagar a educação digital, que deve ser pautada na boa-fé, no bom senso. Para isso, nós temos um pressuposto que é a educação para a cidadania. Ora, a internet, ela é uma projeção da sociedade na qual ela é vivenciada, na qual ela é utilizada. Você tem uma sociedade que você não pode andar na rua, você não pode dar uma volta no quarteirão da sua casa. Uma sociedade em que a impunidade é a regra. Você tem uma sociedade em que as fake news começam nas propostas dos candidatos em plena campanha. Você sabe que todo candidato a prefeito, presidente, governador, por ocasião do pedido do registro da sua candidatura, ele tem que apresentar a proposta do que ele vai realizar, a sua proposta de campanha, o que é que ele vai executar se ele for eleito. O que é que você tem na realidade brasileira? Coloca aquela proposta, aquelas realizações apenas para
enganar a boa-fé do eleitor. Você tem, por outro lado, processos de deputados e senadores que cometeram gravíssimos atos contra a probidade, desviaram recursos públicos, que não são julgados, que são beneficiados, esses parlamentares, com a prescrição. Então, você tem uma sociedade sem educação para a cidadania, sobretudo para a investidura na representação popular. Nesse ambiente caótico, é evidente que essas anomalias vão repercutir no processo eleitoral. O que é preciso? Primeiro, nós temos já uma lei que é o Marco Civil da Internet, uma lei que foi votada e aprovada em 2014, que ela passou 7 anos, envolvendo consultas públicas, um amplo debate em torno desse tema com toda a sociedade. Me parece que essa lei agora, que foi a urgência rejeitada, precisava seguir o mesmo caminho, ouvir todos os segmentos da sociedade. Nesse momento de ano eleitoral, me parece um momento inadequado para que haja a regulamentação desse tema. Porque qual é a diretriz que, inclusive, o Brasil foi elogiado no mundo? A neutralidade, a garantia da liberdade, são posicionamentos que motivaram o elogio da Argentina, da França, de diversos países, nesse marco regulatório da internet que está em pleno vigor. O que precisamos? Atuar a justiça com neutralidade. O doutor André falou muito bem da cassação do deputado Francisquini, porque fez um vídeo 10 minutos antes do final da eleição, mostrando que alguns eleitores estavam reclamando do processamento da urna. Essa reclamação foi levada, inclusive, ao TRE do Ceará. Aí, ao invés de examinar-se por que estava acontecendo aquilo, quais eram os elementos que justificavam, não só no Paraná, mas em outros cantos do Brasil, cassaram o deputado. Então, aí você teve, por outro lado, um questionamento no parlamento, que foi a implantação do voto impresso na urna eletrônica. Aí ocorreu uma fake news histórica. Divulgaram para a população que o eleitor sairia da cabine de votação com o seu voto, podendo ser auditado por traficantes e meliantes no seu domicílio, nas imediações. Isso é uma fake news. O Paraguai está dando um exemplo de evolução. Esse modelo da urna eletrônica é de 2002. O parlamento brasileiro já exigia o voto impresso. Em 2009, 2015, nem precisava de emenda parlamentar, emenda constitucional, porque não se trata de violação de cláusula pétrea, na medida em que o segredo do voto vai ser preservado. Então, nós vamos ter que realmente baixar essa poeira dessa politização acirrada, dessa divergência excessiva. Nós temos que assimilar a ideia de república, de convivência dos contrários, admitindo a sua opinião diferente e, sobretudo, atuação com boa-fé, com seriedade, com retidão, de todos os envolvidos no processo eleitoral para a realização de eleições justas, isentas e realmente plurais, para que a democracia seja consolidada. Muito bem, agora Elvis Chabá, que está dando bom dia a todos, considerando o tema relevante, mandando um abraço ao doutor André Xerez, a Fátima para o doutor Djalma Pinto também. Educação digital e educação de cidadania. Parece que não foram levadas em conta por grupos que criaram escritórios onde contrataram pessoas para o disparo de mensagens. Como é que você analisa, André? E como é que o braço da Justiça Eleitoral pode alcançar esses indivíduos? Nonato, até objetivamente respondendo a última pergunta, o TSE está tentando firmar acordos com os provedores de redes sociais para que prevaleça um princípio da autorregulação, em que os próprios aplicativos e programas estabeleçam termos e políticas de uso em que eles próprios façam suas checagens e excluam de suas redes sociais conteúdos em que há algum tipo de suspeita quanto à sua veracidade. E isso é uma válvula de escape possível para o judiciário não ficar sobrecarregado com disputas em que se discute narrativas sobre a verdade ou não de determinados fatos, mas é algo ainda muito incipiente e que, no final das contas, apostar exclusivamente na boa-fé e nesses provedores não talvez seja a solução que vá realmente equacionar esse dilema entre a liberdade de expressão
e a inexistência de uma liberdade de desinformação, digamos assim. Mas esses disparos de notícias anônimas, eles são controlados, primeiro, pelos próprios provedores, como eu falei. Existem algoritmos que detectam comportamentos inautênticos, e nessa nova lei das fake news, por exemplo, há essa previsão de não admissão de contas automatizadas, que são os robôs, que se cria artificialmente para impulsionar ou disseminar uma ideia sem que isso retrate verdadeiramente uma manifestação espontânea de um cidadão, o que é incompatível com a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é do cidadão, não de um robô, até porque isso, no final das contas, até atrai uma pecha de anonimato daquela informação que também é vedada pela Constituição. Então, os próprios provedores têm esse controle interno e a Justiça Eleitoral, como se afere no caso mencionado contra o presidente da República, também detectou padrões desses disparos em massa quando quebrou o sigilo de determinadas contas telefônicas, em que, através de perícias, foi possível verificar que ali também haveria disparos em massas, o que é incompatível com a possibilidade de propaganda eleitoral na internet desses provedores, né? Não é vedado que, por meio de WhatsApp, se transmita determinado conteúdo a favor ou contra determinado candidato. O que é vedado é esse comportamento inautêntico em que os próprios provedores conseguem verificar essa burla através de limites dos disparos. No novo projeto de lei, há regulação sobre a extensão da lista de transmissão, a possibilidade do próprio usuário escolher não ser atingido por essas listas de transmissão, e investigações policiais, até como se aconteceu no precedente citado, inquéritos em que a autoridade policial vai aprofundar as investigações, ouvir os envolvidos, até verificar que, de fato, isso não partiu de uma manifestação espontânea. Mas não é algo óbvio, né? Não é algo simples, ainda mais para ser elucidado no curto espaço da disputa eleitoral. Além da campanha ser muito curta, um processo desse, que exige perícia, instrução, testemunhas, não vai se esgotar no intervalo de 2 dias ou 3, quando uma determinada fake news que circulou nas redes sociais já produziu um dano irreparável à reputação, de maneira até a atingir, inclusive, a liberdade do eleitor escolher, na iminência do dia da eleição, a sua determinada preferência eleitoral. Então, não é um problema que temos uma solução construída ainda. Como o professor Djalma advertiu, me parece que é um problema que exige tempo e maturidade do Congresso, ouvindo todos os setores responsáveis por isso, a equacionar uma solução que iniba, ao mesmo tempo, esses comportamentos inautênticos, mas sem incorrer em censuras indevidas ao que é próprio e caríssimo à democracia, que é essa liberdade de informação. Ok, doutor Djalma, só puxando aqui pela memória, no meio do segundo turno das eleições passadas, em 17 de outubro, a Agência de Checagem de Informações Lupa realizou um levantamento em conjunto com professores da USP, da Universidade de Minas Gerais, em que mapeou as imagens mais compartilhadas de uma amostra de 347 grupos e descobriu que apenas 8% eram verdadeiras. Mas isso já no calor das eleições. É um temor que isso possa se propagar e cada vez mais afastar também os eleitores que estão indecisos, incautos, a tomarem iniciativas que fujam até mesmo ao interesse deles de procurar dar continuidade ao seu voto, ao voto pessoal? Nonato, o processo eleitoral, ele realmente é a seiva da democracia, pressupõe lisura, transparência e justiça. No caso aí, como reação a essa constatação, a própria Justiça Eleitoral editou a resolução 23.671, exigindo que os candidatos, os partidos, as coligações, as federações, que elas verifiquem a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando os responsáveis a direito de resposta sem prejuízo da ação penal cabível. Então, sob o ponto de vista formal, houve uma reação
da Justiça Eleitoral já para aplicação nessa eleição de 2022. O que é que se espera de cada pessoa, de cada cidadão, que contribua para a lisura do processo eleitoral, sobretudo dos candidatos? Me parece que quando um candidato divulga uma informação inverídica que interfira no processo eleitoral, que comprometa a normalidade do processo eleitoral, ele está utilizando uma fraude que está prevista na própria Constituição como causa para a cassação do seu mandato. Então, nós temos que civilizar o nosso eleitor e a nossa sociedade, aprimorar a educação para a cidadania, que é uma das exigências da educação, lá no artigo 205 da Constituição. Qualificar o cidadão para escolher o seu voto. Outro problema sério no processo eleitoral está se dando muita relevância para esse tema de fake news, mas o grande desafio da justiça eleitoral para eleições justas e transparentes é conter, por exemplo, a participação das facções criminosas no processo eleitoral. Existem bairros no Rio de Janeiro, aqui no Ceará, em vários pontos do Brasil, que o candidato não pode entrar para fazer a sua campanha, que o eleitor não pode vestir a camisa do candidato que seja divergente daquele apoiado pelo chefe da facção. Como é que você pode ter eleição limpa, transparente e justa no cenário desse contexto, um cenário com essa distorção? Então, eu acho que nós precisamos, em última análise, garantir a longevidade da nossa democracia, exigindo, primeiro, decisões imparciais, decisões com impessoalidade. Juiz que tem simpatia pelo candidato A, B ou C, que não pode exercer sua neutralidade, é suspeito, está impedido de decidir. Não contribuirá nem para o engrandecimento do processo eleitoral, nem para a consolidação da nossa democracia. Pelo contrário, vai legar para as gerações que virão um formato de atuação no exercício dessa função relevante distorcida, comprometendo, em última análise, para breve ou para a longo prazo, a própria estabilidade da democracia. Então, Nonato, o que é que nós precisamos? Conscientizar cada candidato de que, se veicular informações falsas que comprometam a normalidade do processo eleitoral, ele estará sujeito à perda do mandato pela configuração de fraude que compromete a normalidade e a integridade das eleições. Só para ilustrar aqui o que o doutor Djalma falou, no dia 26 de outubro de 2018, uma pesquisa do Instituto Atlas Político, divulgada pelo jornal Valor Econômico, apontou que 2 notícias desmentidas pelas agências de checagem teriam alcançado cerca de 1/3 do eleitorado. Por exemplo, que um candidato teria criado um projeto lá, de que a Folha de São Paulo teria sido comprada pelo PT. Isso chegou a 1/3 do eleitorado, milhões de pessoas que levaram. Aí eu pergunto ao doutor André, como evitar que esse quadro, inclusive da ação, do processo de utilização de facções criminosas, utilizem também e possam estender e prejudicar até o processo eleitoral, doutor André? Donato, existe um fenômeno curioso que se chama de cronocentrismo, que é quando entendemos que o momento em que estamos vivendo é o momento da transição histórica revolucionária. E a isso muito se parece a descrição das redes sociais, em que temos a tendência a achar que agora, com redes sociais, é uma grande revolução e transformação de tudo que compromete ou não os problemas do processo eleitoral e, às vezes, até reduzir indevidamente a isso. As redes sociais, por exemplo, foram usadas, né, e talvez esse fenômeno das fake news tenha ganhado muita ascensão com a eleição do Trump, em que vários estudos como esse citado mostravam que informações falsas associando a candidata Hillary Clinton à prática de satanismo tiveram uma aceitação por uma parcela expressiva da população americana, que acreditou que, de fato, a Hillary era de algum tipo de associação com o demônio ou era a candidata do mal. E os meios de comunicação caíam na seguinte contradição de ou ecoar e discutir os impropérios do candidato Trump, ou ignorar isso e cair numa certa irrelevância na medida em que tudo isso circulava de uma maneira alternativa em todas as redes sociais, onde se escolheu naquela ocasião, de fato,
ainda que contra a vontade dos meios de comunicação, acabar repercutindo o que o Trump falava e, no final das contas, potencializando o seu apelo eleitoral através desse tipo de discurso de fake news. Então, não é algo que é particularmente brasileiro ou que reduz todo o problema do processo eleitoral a isso, até porque fake news é grave e, como esse estudo revelou, é difícil a reparação do dano que ela causa, dificilmente acontece a tempo e com a mesma proporção do dano. Então, em outros casos graves que aconteceram e vão acontecer, em que a Justiça Eleitoral concede um direito de resposta para determinado candidato veicular em sua rede social, no tempo em que ficou no ar aquela fake news, com a mesma extensão de caracteres, aquilo dificilmente atinge a mesma repercussão que a fake news, até porque, pela própria natureza da fake news, como conversamos, o eleitor ele é influenciado por esse tipo de discurso conspiratório, sensacionalista, que é próprio de candidaturas populistas. Então, é meio que natural que se interesse mais por a notícia espetaculosa do que a notícia fidedigna. E quanto às facções criminosas, é um problema que, denunciado há algum tempo já, não se restringe a um problema só, de fato, do processo eleitoral, né? É um processo maior de segurança pública, que, assim como todos os problemas de políticas públicas, precisam ser articulados de uma maneira interdisciplinar, e o próprio TRE daqui, o TSE, constitui comissões de segurança das eleições que, em articulação com outros órgãos, procuram, de fato, gerir a eleição à luz de garantir a liberdade do eleitor que habita nessas áreas de risco. Como foi mencionado aqui, eu tive a oportunidade já de escutar depoimentos no candidato que realmente precisou da autorização de um chefe de facção para poder entrar numa área sensível aqui da periferia de Fortaleza e abordar os eleitores e pedir para se apresentar e ser conhecido, divulgar suas propostas, mas que não era possível ingressar naquela periferia sem a aprovação de um chefe de facção. Então, é um problema maior do que o processo eleitoral, propriamente dito, que a Justiça Eleitoral tem ou não tem como agir nisso. É um problema de segurança pública que extrapola, inclusive, a capacidade de imaginar que um tribunal ou uma norma, de repente, vai cair do céu e resolver todo esse problema grave na nossa eleição. Nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria de dar atenção aqui, perguntas de ouvintes, internautas, pedindo objetividade aqui na sua resposta, na resposta dos dois. Uma pergunta do Elvis para o André. Nós sabemos que existe uma linha tênue entre monitoramento e censura sobre as informações disseminadas em redes sociais. Acho que você já falou até desse tema. Mas ele pergunta, já existe algum posicionamento do TSE quanto a isso? Existe. Na realidade, o TSE tem várias jurisprudências em que, quando se discute a notícia falsa de uma propaganda irregular, e que, segundo a descrição da hipótese, é um fato sabidamente inverídico, a jurisprudência fala que é aquela aferível de plano, que não necessita nem da produção de prova. Ou seja, aquele fato que é controverso, via de regra, ele é admitido para ser veiculado na propaganda. A jurisprudência do TSE traz casos como conspiração de invasão de alienígenas ou absurdos nesse sentido, como aqueles que são flagrantemente falsos. E é aí que reside o problema da fake news, porque a mentira escancarada é fácil de ser detectada. A fake news, ela geralmente é uma notícia distorcida, e pela nossa legislação não tem um critério objetivo para isso, já que a fake news não é aferível de plano. Ela é realmente uma notícia que se situa nessa zona distorcida e deformada de um fato que até pode ter uma parcela de realidade, mas é interpretado de uma maneira distorcida para criar um ponto de vista que favoreça determinado candidato. E é essa a reforma que a nossa legislação eleitoral precisa enfrentar para estar compatível com a realidade do que são a fake news hoje em dia. Doutor Djalma, como é que o senhor analisa aí, finalizando? Essa posição do professor André foi brilhante. Realmente é difícil você identificar com precisão, quando
existe uma afirmação que é verdadeira, mas pode sofrer interpretação divergente. Por exemplo, aqui no Ceará, vamos agora ter um debate aqui interessante. O deputado André Fernandes disse que houve aumento do ICMS na carne em relação a 2019. Era 141 o boi vivo, o boi para ser abatido vindo de outro estado, e a resolução 29 de 2022 aumentou para 129. O deputado Salmito disse que isso era uma fake news. Então, é uma fake news ou é um fato? Aumentou de 101 para 129. Houve ou não houve aumento? Não houve aumento na alíquota, mas houve aumento do tributo. Então, isso aí já é considerado fake news. Como o deputado André Fernandes tem pouca repercussão na mídia, passou o quê? Até a veiculação mais intensa, a do deputado Salmito, dizendo que ele estava incorrendo em fake news. Daí a dificuldade que o próprio Tribunal tem, a Justiça Eleitoral, como muito bem colocou o professor André, para fazer uma linha de demarcação em relação a isso. A minha avaliação é que notícia falsa que compromete a lisura do processo eleitoral deve receber punição exemplar e efetiva da legislação, da justiça, aliás, do aplicador da lei. Para quê? Para desestimular a sua prática, para ter efeito pedagógico, Nonato. Nós temos que ter em mente, quem vai representar o povo tem que ter postura de seriedade, isenção e retidão já no processo eleitoral. Muito bem, eu quero agradecer a presença do André Xerez, do professor Djalma Pinto, analisando aqui a questão das fake news e abrindo assim um olhar muito mais abrangente para a questão da educação, da civilidade em termos da concidadania em relação ao direito do voto, do uso de liberdade do voto para todos nós. Grande abraço aos dois. Muito obrigado. Até um próximo encontro. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Nós estamos agora às 10 horas e 42 minutos, lembrando aqui que este debate produzido pelo Yuri Costa tem, acima de tudo, a informação de que tem trabalhos do Carlos Manuel, trabalhos técnicos para chegar nossa imagem, trabalhos também, produção do Yuri, coordenação da Jangadeiro Band News, Zina Sampaio, direção de jornalismo de Isabela Marta. Você pode sugerir também temas para o debate pelo 981-54-3814. Agradecer ao público que permaneceu conosco, acompanhando pelas redes sociais. 10h42.